Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E hoje vamos estudar a parábola Os Talentos, que se encontra em Mateus capítulo 25, 14 até o 30. E o nosso estudo está baseado no livro Parábola de Jesus, capítulo 25, como a personalidade da Casa Purificadora Brasileira. Mas, antes de continuar, gostaria de pedir a sua ajuda. Se inscreva no canal, dê um like e ative as notificações. Bom, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos hoje reunidos para estudar a tua palavra. Venha derramar seu Espírito Santo e abençoe nosso estudo. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nessa parábola, a parábola talento, possui dois significados. É uma unidade monetária, era a mais utilizada da época. Um único talento era o equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Portanto, sabemos que a quantia dada a cada servo era considerável. Ela pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda. Esse discurso de Jesus ficou conhecido como Sermão Escatológico no Monte das Oliveiras. Cristo falara aos discípulos do seu segundo advento ao mundo. Especificara certos sinais que se manifestariam quando sua vinda estivesse próxima. E ordenara aos discípulos que vigiassem e estivessem preparados. Novamente, repetiu a advertência, Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mostrou, então, o que significa aguardar sua vinda. O tempo não deve ser gasto em vigilância ociosa, mas em trabalho diligente. Essa lição ensinou na parábola dos talentos. Vamos ler Mateus 25, 14 até o 15? Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. E a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O homem que partiu para longe representa Cristo, que ao proferir essa parábola estava prestes a partir da terra para o céu. Os servos ou escravos da parábola representam os seguidores de Cristo, derramando toda a riqueza do céu neste mundo, dando-nos todo o céu em Cristo. Deus adquiriu a vontade, as afeições, a mente, a alma de todo ser humano. Crentes ou incrédulos, todos os homens são propriedade do Senhor. Todos são chamados para seu serviço e todos deverão, no grande dia do juízo, prestar contas da maneira em que respondem a esta reivindicação. Cristo confia a seus servos, seus bens, alguma coisa que deve ser usada para ele, dá a cada um sua obra. Todos têm seu lugar no plano eterno do céu. Todos devem colaborar com Cristo para a salvação de almas. Tão certo como nos está preparando um lugar nas mansões celestes, também há um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. Os talentos que Cristo confiou à sua igreja representam especialmente os dons e bênçãos conferidos pelo Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios 12, do 8 até o 11? Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia, e a outro, discernimento de Espírito. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente.
Nem todos os homens recebem o mesmo dom, pois a cada servo do Mestre é prometida algum dom do Espírito. Antes de deixar os discípulos, Cristo assoprou sobre eles e disse-lhe. Vamos ler João 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Somente depois da ascensão, porém, foi o dom em sua plenitude, apenas quando os discípulos se renderam plenamente à sua operação de fé e súplica, foi derramado sobre ele o Espírito Santo. Então os bens do céu foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial. Vamos ler Efésios 4:8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Este dom já são nossos em Cristo, mas a posse real depende de nossa recepção do Espírito de Deus. Pode-se possuir cultura, talento, eloquência ou qualquer dote natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus, não se tocará nenhum coração. Não se ganhará pecador algum para Cristo. Os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na parábola. Esta inclui todos os dons e dotes originais ou adquiridos, naturais ou espirituais. Todos devem ser empregados no serviço de Cristo, tornando-nos discípulos seus. Rendemos-nos a Ele com tudo o que somos e temos. Devolve-nos Ele, então, essa dádiva purificada, enobrecida, para que as utilizemos para a sua glória, em abençoar nossos semelhantes. Vamos ler Mateus 25:15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Os talentos não são distribuídos a esmo. Quem tem capacidade para usar 5 talentos, recebe 5. Quem só pode utilizar 2, recebe 2. Quem só pode usar sabiamente 1, receberá 1. Ninguém precisa lamentar que não recebeu maiores dons, porque aquele que repartiu a cada um é igualmente honrado pelo desenvolvimento de toda a dádiva, seja ela grande ou pequena. Aquele a quem foram confiados 5 talentos deve restituir o aumento dos 5, a quem foi dado apenas 1, o aumento de 1. Deus espera a restituição. Na parábola, aquele que, vamos ler Mateus 25, 16 e 17, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Os talentos, conquanto pouco, devem ser empregados. A questão que mais nos interessa não é quanto recebi, mas o que faço com o que eu tenho? O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e a nossos semelhantes. Ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito da vida. O Senhor escolhe os seus agentes e dá-lhe cada dia, sob diferentes circunstâncias, oportunidades em seu plano de operação. Escolhe seus agentes em cada esforço sincero de levar a efeito o seu plano, não porque sejam perfeitos, mas porque pela conexão com Ele podem alcançar a perfeição. Deus dá os talentos, as faculdades mentais. Nós formamos o caráter, é formado por combates árduos e relutantes com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após o outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegarmos a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade
de submeter à direção de Deus. Muitos a quem Deus capacitou para fazer trabalho excelente, pouco conseguem, porque pouco empreendem, praticar a economia. Não gastei o vosso dinheiro na satisfação do apetite, nem em divertimentos. Sede resolutos em vos tornares úteis e eficientes como Deus o quer. Tome cada estudante sua Bíblia e aponha-se em comunhão com o grande mestre, quem o mestre seja adestrado e disciplinado para lutar com os problemas difíceis na pesquisa da verdade divina. Os que têm fome do conhecimento para tornarem-se uma bênção para seus semelhantes, receberão ele mesmo bênção de Deus. Pelo estudo da palavra, suas forças mentais serão estimuladas a uma atividade fervorosa. Haverá expansão e desenvolvimento das faculdades e a mente adquirirá capacidade e eficiência. Cristo considerava precioso todo momento e assim devemos considerá-lo. A vida é muito curta para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. Alguns momentos aqui e outros ali, que poderiam ser dissipados em conversas inúteis, as horas matutinas, tantas vezes desperdiçadas no leito, o tempo gasto em viagens de bonde ou de trem, ou em espera na estação, os minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são impontuais. Se tivesse um bom livro à mão, e esses retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando, ou então poderia ser conseguido. Agora é que nós devemos preparar-nos para o juízo investigativo. Talento usado, talento multiplicado. O êxodo não é o resultado do acaso, nem do destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé, a descrição da virtude e do esforço perseverante. O Senhor deseja que utilizemos todos os dons que possuímos. Se assim fizermos, teremos maiores dons para empregar. Vamos ler Mateus 25, 18. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. O que recebera a menor dádiva, deixou o talento improdutivo. Nisto é feita uma advertência a todos quanto pensam que a pequenez de seus dotes os dispense do trabalho para Cristo. Se pudessem fazer alguma coisa grande, com que boa vontade não impediriam, mas por só poderem servir em coisas pequenas, cuidam ser justificados de nada fazer. Erram nisto. O Senhor prova o caráter na distribuição dos dons. O homem que negligenciou negociar com seu talento mostrou-se servo inútil. Se houvesse recebido 5 talentos, tê-los-ia enterrado como fez o único. Seu mau emprego do talento único mostrou que desprezava as dádivas do céu. Vamos ler Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A importância das coisas pequenas é muitas vezes desapreciada por serem insignificantes, porém suprem muito do real disciplina da vida. Somente pela fidelidade nas coisas pequenas é que a alma pode ser qualificada para agir com fidelidade sob responsabilidades maiores. A obra a que, como cristãos, somos chamados é de cooperar com Cristo na salvação de alma. Por um pacto com Ele, comprometemos-nos a fazê-lo. Negligenciar a obra é provar-se desleal a Cristo. Para cumprir essa tarefa, porém, precisamos seguir o seu exemplo de atenção fiel e conscienciosa às coisas mínimas. Os que, porém, não possuem grandes dons, não devem desanimar. Utilizem o que têm, vigiando fielmente
cada ponto fraco do caráter e procurando fortalecê-lo pela graça de Deus. Em toda ação de vida, devemos demonstrar fidelidade e lealdade, cultivando os predicados que nos habilitarão para cumprir a obra. Vamos ler Mateus 25, 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Quando o Senhor ajustar contas com os seus servos, será examinado o que foi ganho de cada talento. O trabalho feito revelará o caráter do obreiro. Os que receberam 5 e 2 talentos devolverão ao Senhor as dádivas confiadas com o acréscimo. Fazendo isso, não reivindicaram para si mérito algum. Seus talentos não são os que lhe foram entregues. Ganharam outros talentos, mas não poderiam tê-los ganho sem o depósito. Veem que apenas fizeram o seu dever. O capital era do Senhor, o lucro era seu. Se o Senhor lhe houvesse concedido amor e graça, teriam falido para a eternidade. Porém, quando o mestre recebe os talentos, aprova a recompensa os obreiros como se o mérito lhe fosse próprio. Seu semblante resplandece de alegria e satisfação. Deleita-se em poder outorgar-lhe as bênçãos. Galardoa-os por todo o serviço e sacrifício, não por dever-lhes alguma coisa, mas porque seu coração transborda de amor e ternura. Vamos ler Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo de teu Senhor. E a fidelidade, a lealdade para com Deus, o serviço de amor que obtém a aprovação divina, todo impulso do Espírito Santo que leva os homens à bondade e a Deus é anotado nos livros do céu. E no dia de Deus terão louvado os obreiros pelos quais ele operou. E entrarão no gozo do Senhor quando virem no reino aqueles que foram redimidos por seu intermédio e terão o privilégio de participar de sua obra lá, porque se habitassem pela participação na mesma aqui. Vamos ler Mateus 25, 24 e 25. Chegando por fim o que receberão um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Assim desculpam os homens seu menosprezo das dádivas de Deus. Venha Deus como severo e tirano, que espreita para denunciar-lhes o erro e puni-los em seus juízos. Culpam-no de exigir o que nunca deu, ceifar o que não semeou. Muitos há que em seu coração acusam a Deus de ser Senhor severo, porque deles reclama posse e serviço. Nada, porém, podemos entregar a Deus que já não lhe pertença. Vamos ler 1 Crônicas 29, 14, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Todas as coisas são de Deus, não somente pela criação, como pela redenção. Todas as bênçãos desta vida e da futura nos são concedidas, assinaladas com a cruz do Calvário. Portanto, falsa é a acusação de que é um Senhor duro e que ceifa onde não semeou. O Senhor não refuta a acusação do servo ímpio, embora injusta, porém, baseando-se em sua própria declaração, mostra-lhe que seu procedimento é indesculpável. Tinha sido provido os meios e as maneiras de o talento ser empregado para o proveito do proprietário. Vamos ler Mateus 25, 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, na volta, receberia com juros o que é meu. Nosso Pai Celeste nada mais nem menos requer do que o que nos deu capacidade para executar. Não sobrecarrega seus servos com fardos que não podem suportar. O Senhor mede
com exatidão toda a possibilidade para o serviço. As capacidades são utilizadas, serão levadas em conta, tanto quanto as que são empregadas. Deus nos tem como responsáveis por tudo que nos poderia tornar pelo bom uso de nossos talentos. Seremos julgados de acordo com o que nos cumpria fazer, mas que não executamos por não usar nossas faculdades para glorificar a Deus. A sentença proferida contra o servo preguiçoso foi: vamos ler Mateus 25, 28? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Neste caso, como na recompensa do obreiro fiel, é indicado não meramente o galardão do juízo final, mas o procedimento de retribuição gradual nesta vida. Como no mundo natural, assim é no espiritual. Toda habilidade não aproveitada enfraquecerá e definhará. Atividade é a lei da vida. Ociosidade é morte. Vamos ler em 1 Coríntios 12, 7? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, empregadas para abençoar os outros. Suas dádivas aumentam, restritas ao serviço do próprio eu, diminuem e são retiradas finalmente. Aquele que recusar repartir o que recebeu, finalmente achará que nada tem para dar. Consente em um processo que certamente atrofia e finalmente aniquila as faculdades da alma. No grande dia do juízo, aqueles que não trabalharam para Cristo, que vagaram sem ter responsabilidade alguma, pensando em si mesmo e agradando-se a si mesmo, serão postos pelo juiz de toda a terra, com aqueles que praticaram o mal, receberão a mesma condenação. Embora tenham passado toda a vida cuidando de si mesmo, ficarão tão surpreendidos como o servo infiel da parábola ao ouvir a sentença. Tirai-lhe, pois, o talento. Mateus 25, 28. Como os judeus confundem a honra das bênçãos com os justos que delas deveriam fazer, muitos dos que eximem de trabalhar para Cristo alegam sua incapacidade para a obra. Fê-los, porém, Deus assim incapazes? Não, nunca. Essa incapacidade é o produto de sua própria inércia e perpetuada por sua escolha deliberada. Já em seu caráter, reconhecem o efeito da sentença. Tirai-lhe, pois, o talento, o contínuo mau emprego de seus talentos, extingue-lhe devidamente o Espírito Santo, que é luz única, a sentença. Vamos ler Mateus 25, 30. E o servo inútil, lançai-o para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Imprime o selo do céu sobre a escolha que eles mesmos fizeram para a eternidade. O que você fará com o talento que Deus te deu? Qual será a sua escolha? Vamos. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo. Venha derramar seu Espírito Santo sobre nós. Ajuda-nos a usar os nossos talentos e a ser instrumentos em suas mãos. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.